sandi tare maitamunya sane sayokurire santi subasere. Hoje estou participando de um evento muito importante para nós, povos indígenas do Rio Negro, a comemoração dos 25 anos do Instituto Socioambiental. O trabalho que o Instituto Socioambiental tem feito na nossa região foi muito importante, é muito importante. E será importante a continuidade da existência do Instituto. Eu sempre vi o meu pai indo para Brasília, muitas vezes, desde criança. E eu não entendia na época por que meu pai ia tanto para aquele lugar. Hoje eu sei por quê. Porque Brasília é um lugar de luta. É um lugar que a gente não vai passear. A gente vai para lutar pelos nossos direitos. Amanhã eu estou indo para Brasília. Vou levar a minha família, vou levar meu filho. E de uma forma diferente agora. E amanhã vai estar esperando a gente lá, as Forças Armadas. Nós vamos mesmo assim, com medo, não do que vai acontecer com a gente, mas com medo do que vai acontecer com os nossos filhos. Mas precisamos enfrentar, porque lá é um lugar de luta. E precisamos de vocês. Nossas florestas precisam de vocês. O ISA, fez 25 anos no dia 22, ontem. Apesar da chegada de Cabral coincidir com essa data, esta não é a nossa referência histórica dessa data. O ISA foi criado por pessoas que historicamente atuaram na defesa do meio ambiente, dos direitos dos povos e das comunidades tradicionais do Brasil, ajudando a proteger o nosso patrimônio socioambiental e repetindo o nosso mantra, que socioambiental se escreve junto e se faz junto. Minha geração entrou nessa causa indígena no começo dos anos 70, quando o governo militar lançou um plano de integração nacional para a Amazônia brasileira, que não mencionava os índios. A retórica era de que a Amazônia era um vazio demográfico. Então o nosso trabalho começou de maneira muito singela, colecionando evidências da presença dos índios na Amazônia, mapeando isso. Isso acabou se refletindo na Constituição de 88, pela primeira vez na história do Brasil, um capítulo dedicado aos direitos dos índios, e os índios tratados como uma população que vai permanecer, não como uma população em extinção. Então isso mudou totalmente o paradigma da questão indígena, e depois da Constituição nós fomos à luta para demarcar as terras. O ISA tem uma antena socioambiental para as questões de políticas públicas, para a questão legislativa, as ações do executivo, como é que essas coisas caminham. A gente vem desde a Constituinte, trabalhando com outros segmentos, na construção de um conjunto de leis, de um legado socioambiental, que se traduz em uma legislação extremamente interessante que o Brasil tem. Quando nós entramos nessa causa, as perspectivas eram pessimistas. Os índios estavam diminuindo, o número de etnias estava diminuindo e as identidades específicas estavam dando lugar para uma entidade de índio genérico. Felizmente isso não aconteceu, os índios se recuperaram, voltaram a crescer, embora algumas etnias estivessem ameaçadas de extinção. Eu conheci o Beto. Aquele tempo que eu conheci ele estava novo, mas ele conhece a minha terra. Ele conhece primeiro para trabalhar melhor. Eu nunca vi outra pessoa, eu nunca vi outro instituto trabalhando com o favor do povo indígena. Nós jovens, atualmente indígenas, estamos encontrando a forma de como a gente vai se adaptar ao novo mundo, de como a gente vai usar a ferramenta para a manutenção do nosso futuro. Então, a Rede Semente Xingu é uma organização que passa por vários desafios e que mostra um resultado que essa organização faz que outras organizações não conseguiram fazer, que é trabalhar com diversidade cultural, com diversidade étnica e gerando renda com floresta em pé. A gente acredita
que essas populações, né, são quem melhor protege a floresta, né, e todo o ecossistema. Então, investir nessas populações, investir no bem-estar, na sustentabilidade delas, é também preservar a floresta e todo o ecossistema que estão ao redor deles. Tem um trabalho em regional, local, em 3 bacias hidrográficas, Xingu, Rio Negro e Ribeira. A gente trabalha a questão do protagonismo dessas sociedades, na autonomia delas, a questão da sustentabilidade delas no território que elas ocupam, na proteção desses territórios, na proteção dos direitos deles, né, e no fortalecimento cultural deles. Trabalhando com assessoria, trabalhando com fortalecimento institucional, nos assessorando, nos orientando no que eram as nossas demandas, as nossas propostas, as nossas reivindicações para o nosso fortalecimento. Então, hoje, nada mais, a gente comemora essa trajetória de trabalho, né? Hoje, nada mais, a gente comemora os 25 anos da luta pela resistência, da luta pelos nossos territórios, pelos nossos direitos, né? E junto caminhamos, né, de mãos dadas com as pessoas que fazem parte e compõem o Instituto. A mineração na minha terra de Yanomami, a terra homologada, conhecido do Brasil e fora, estão querendo estragar. Eu, Davi, eu vou continuar a lutar. Eu vou continuar a lutar. Eu só deixar lutar quando sobrar um Yanomami, um menino. A gente está num momento conturbado do Brasil, né, onde os valores importantes, né, de construção da nossa civilidade, na nossa sociedade brasileira, que tem pluralidade, né, ela tem uma diversidade socioambiental, isso é um patrimônio, né, que tem uma legislação que garante esse patrimônio e que vem sendo desmontada por uma crença, por uma ideologia que vê isso como um fator negativo do Brasil e da sociedade brasileira. Fiquem atentos, é a sociedade que pode desempatar esse equívoco dessa política, dessa visão de que populações indígenas é uma coisa do passado, eles são do futuro, né, desse país. E a gente precisa saber conciliar, né, índios que são recém-contactados, como foi a semana passada, pela FUNAI, com o desenvolvimento de altas tecnologias, é possível fazer uma síntese. O Brasil tem e deve essa pluralidade.